Podemos fazer a leitura? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ao meditarmos nessas palavras da Santa Escritura, que o Teu Santo Espírito me sustente para entregar a mensagem que servirá para a edificação dos irmãos e que ao mesmo tempo ilumine a mente e o coração de cada um que aqui está, para compreender a verdade contida nesse trecho e que deverá ser útil para que várias lições possam estar presas ao nosso coração, não só a partir de agora, mas durante toda a nossa caminhada cristã. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade que tive de pregação foi no dia 2 de outubro. Nós ministramos no Salmo 53, e esse Salmo 53, ele expressa a tolice do ímpio em não crer que Deus existe. Não crendo em Deus, ele não tem um senso de eternidade. Ele vive o aqui e o agora. Ele é mais imediatista do que qualquer outro tipo de pessoa. E não tendo um senso de eternidade, porque não crê em Deus, ele também não tem um senso de moralidade. Se não há Deus, não há pecado. Não há quem regule a nossa conduta, o nosso comportamento. Se não tem pecado, não há por que ter o inferno. Porque se ninguém erra, ninguém precisa ser punido. Ele não deve existir também. Não tem porque temer o inferno, não tem porque achar que ele existe. Tem muita gente vivendo dessa maneira. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que vivem como se Deus não existisse, como se não existisse pecado, como se tudo que elas fazem está completamente correto. Mas a palavra nos mostra que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E o versículo 10 a 12 desse capítulo 3, que nós lemos a parte já mais final dele, corrobora a colocação do salmista ao trazer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, por mais que algumas pessoas digam, mas eu sou uma pessoa boa, por mais que algumas pessoas digam assim, eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém, a verdade é que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque fazer o bem. De si próprio, ninguém faz o bem. De si próprio, ninguém pode chegar diante de Deus, ou uma vez que ele não crê em Deus, diante de qualquer outra pessoa no universo, e dizer assim, eu sou integralmente bom. Em mim não há nada de ruim. Em mim não há nada de mal. A verdade é que sem a perspectiva de que há um Deus criador, sustentador, protetor, justo, o homem caminha perdido nos seus devaneios, como se não houvesse amanhã, sem se preocupar com as consequências dos seus atos, como se ele não tivesse que prestar contas a alguém superior a ele, como se ele fosse dono do seu próprio destino. E como eu fico muitas vezes só a observar a frase de alguns jovens que dizem,
eu sou dono do meu próprio nariz, eu fiz 18 anos. Eu já passei dos 18. Eu senti vontade de dizer isso algumas vezes na vida. Só que eu não tinha sustento para isso. Enquanto a gente não tem sustento, mora na casa de pai e mãe e tem que respeitá-los. A gente não escuta também isso? Enquanto mora na casa do pai e da mãe, tem que respeitá-los? Parece que é uma coisa que a gente só faz porque é obrigado. Não é uma coisa que a gente faz por prazer. Eu quero também tentar desfazer um pouco isso, porque a gente tem que respeitar, não é que tem que respeitar, nós devemos respeito, mas isso deve ser com prazer. Eu preciso ter prazer em respeitar meus pais, por tudo que eles fizeram por mim. Essa relação é o que terrenamente deve expressar a relação de Deus com os seus filhos. Nós devemos respeito a Deus, nós devemos temer a Deus, e isso com todo o prazer do nosso coração, exatamente pelo que Ele fez por nós. Respeitá-lo, temê-lo, honrá-lo, é o que deve preencher o nosso coração, o que deve motivar o nosso coração a viver. Se não for para isso, por que vivemos? Essas pessoas que agem como se ele não existisse, como se elas fossem donas do próprio nariz, sem ser, assim como o jovem que acha que é dono do seu próprio caminho, também sem ser, mal sabe ela que a parte de Cristo não há salvação para a sua alma. Ela vai caminhar, sei lá, seus 60, 70, 80 anos e vai continuar perdida, enquanto não considerar que existe um Deus acima das nossas cabeças a governar tudo e todos. A nossa pregação evangelística precisa servir ao propósito de abrir os olhos dessas pessoas. A gente precisa ser sensível àqueles que estão cegos para uma realidade de que quem não considera Deus na sua vida está fadado a encarar uma morte eterna. E isso não é um mito, não é uma fábula, mas é o duro final do ímpio. Agora, quando a gente saía de casa, na rua principal do nosso bairro, estava acontecendo um velório. E eu disse a Angélica, naquela casa está acontecendo um velório. Passei de relance, mas deu para ver que existiam pelo menos ali umas 10 pessoas na garagem de uma casa, e ali estava um caixão, tudo decorado com a cor branca, pessoas entrando, pessoas saindo, carros começando a estacionar. Se aquela pessoa morreu em Cristo, ela tem a vida eterna. E se não? Se ela nunca conheceu Cristo, ou se ela teve até a oportunidade de escutar o nome de Cristo, mas ela nunca se rendeu aos pés dele. As pessoas que estão lá, exatamente agora, naquela garagem, se despedindo daquela pessoa, não tem a certeza de que a sua alma de fato descansará. Fora de Cristo é tormento, fora de Cristo é choro, e não choro de alegria, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas dói no coração dos homens a morte dos ímpios. Nós não podemos deixar as pessoas morrerem sem saber que há salvação para elas, se de fato elas crerem no nome de Cristo. Nós precisamos ir além de frases do tipo: Deus tem um plano na sua vida. Sim, que plano é esse? Às vezes a gente passa a vida inteira dizendo: mas Deus tem um plano na vida de fulano, um dia ele vai se concretizar, mas a gente nunca apresentou o plano de salvação para ela. A gente tem que ir mais além do que entregar um panfleto e dizer assim: olha, Jesus te ama, certo? Mas quem é Jesus? Às vezes essa pessoa não sabe quem é Jesus. Às vezes ela não sabe quem é Jesus e se ele realmente se importa com ela. É preciso mostrar ao pecador o quanto ele necessita se arrepender dos seus pecados, o quanto ele carece do perdão divino, o quanto é importante que ele creia em Cristo para a sua salvação, porque só através dele o pecador é justificado de uma vez por todas e recebe a vida eterna. O versículo 21 que nós lemos diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Talvez na sua versão tenha assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça divina.
A justiça de Deus se manifestou na vida dos homens, não com o auxílio da lei. É isso que ele está querendo dizer. É isso que Paulo quer dizer aqui. Não é sacrifício de Cristo mais a lei. Não é graça de Deus mais a lei. A justiça se manifesta na vida dos homens sem o auxílio dessa lei. Não é a obediência à lei que garante que você seja justificado enquanto pecador. Se assim o fosse, ninguém seria justificado. Uma vez que a gente acabou de dizer, não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Então, se fosse por obediência à lei, ninguém seria salvo. É a obra sacrificial de Cristo, são seus méritos que nos garantem o perdão dos pecados. É pela fé nele, na eficácia da sua obra, que nós somos justificados. Na justiça procedente da fé não se admite qualquer mérito proveniente das obras. Ou seja, quando morrermos, nenhum de nós poderá pegar o saco de suas obras, colocar nos ombros e dizer: Senhor, está aqui, estou apresentando diante do Senhor. Estão aqui todas as minhas obras. Mereço ou não mereço o céu? Não é isso que poderá acontecer, porque na justiça que procede de fé não se admite qualquer mérito proveniente das obras. Até porque nossas melhores obras, nossos melhores atos de justiça não passam do que pode ser comparado ao trapo da imundícia. Então, se nós chegássemos diante de Deus e colocássemos na frente de todas as nossas obras, obras essas que Ele já conhece, não mereceríamos entrar no seu reino. Portanto, nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, já não há condenação para nós. Nós repousamos tão somente na sua misericórdia e nas suas promessas. Tudo nos foi concedido gratuitamente. Deus nos reconcilia consigo mesmo ao sepultar os nossos pecados. Veja, nossos pecados são inúmeros, mas por graça, por misericórdia, eles são todos sepultados, para que haja essa reconciliação. O que é que você faz para isso? Nada. Qual o preço que você pagou por isso? Nenhum. Foi tudo dado gratuitamente para nós. Mas ele diz que essa justiça que provém de Deus, independente da lei, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo quer dizer com isso? Ele acrescenta isso para que não parecesse que o Evangelho se opõe à lei. Pelo contrário. Nós, quando falamos que a justiça é gratuita, e isso é o Evangelho, é a justiça que nos é imputada de graça, por graça, isso não é contrário à lei. Ele negara que a justiça procedente da fé necessitasse da assistência da lei, mas ele insiste que ela é confirmada pelo testemunho da lei. Por quê? Aqueles que buscam seguir a lei do Senhor foram aqueles que foram alcançados por essa justiça. Ou seja, quando nós somos justificados, nós necessariamente buscamos viver de acordo com a lei de Deus, com a sua palavra. Então, o Evangelho não é contrário à lei de Deus, mas essa justiça que é trazida pelo Evangelho é testemunhada pela lei e pelos profetas em todos os locais que você for. Do Antigo Testamento você vai perceber o quê? Graça de Deus, justiça de Deus, sendo colocada na vida dos homens, para que eles sejam salvos. Certo, não existia ainda a aparição de Cristo, mas como os homens foram salvos antes de Cristo? Pela graça, mediante a fé, esperando na justificação que Cristo traria. Não foi diferente da forma como nós fomos salvos. Por isso que Paulo tem que acrescentar isso, para que ninguém pense. Existia um momento em que a lei era fundamental, essencial para que fôssemos salvos. Não. A justiça divina se manifesta independente da lei. Porém, essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. E ele diz que essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, versículo 22, para todos os que creem. Para Paulo, crer envolve conhecimento do conteúdo do Evangelho.
Ele fala isso em outras passagens de Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o conteúdo do Evangelho para crer no Evangelho. Não é simplesmente alguém que viu uma placa com o nome Jesus, alguém que estava dirigindo na estrada e olhou para um vidro do carro que estava na frente e viu lá, Deus é fiel, e que isso vai gerar fé no nosso coração. É de fato quando essa palavra é pregada, daí a importância de missões, de nos colocarmos nas mãos do Senhor para a pregação do Evangelho. É quando essa palavra é pregada, explanada, aplicada à nossa vida, que nós nos apropriamos desse conhecimento e cremos pelo auxílio e pela obra do Espírito Santo, nos convencendo que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender, e a única solução para a nossa vida é Cristo, aquele que foi pregado na palavra. É preciso então ser alertado quanto à realidade do pecado, e é preciso ser apresentado a Cristo, que é o nosso Redentor, via pregação do Evangelho. Sem pregação não tem como crer, não tem. É necessário também, na visão de Paulo, o assentimento mental de seu testemunho a respeito de Cristo, ou seja, entender quem Cristo é. Alguém disse para você que Cristo existe, ok, e agora? Quem Ele é? O que Ele representa? O que Ele é capaz de fazer? Qual a implicação de conhecê-lo para a minha vida? Como Ele pode vivificar quem está morto em delitos e pecados? O pecador precisa saber disso. E crer também envolve a confiança e dependência dEle como Salvador e Senhor. E isso se manifesta em obediência. Eu confio nele como meu Salvador, como meu Senhor. Eu dependo dele como meu Salvador e meu Senhor. Por isso eu o obedeço. O servo obedece a seu Senhor. É assim que as coisas devem caminhar na nossa trajetória cristã. O final desse versículo faz eco ao que disse o apóstolo João no seu evangelho, quando ele coloca aqui que essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos os que creem. E o que é que João diz no capítulo 3, no versículo 16? Ele enfatiza que o amor de Deus foi tamanho pelos seus, a ponto de enviar o seu único filho para se entregar na cruz do Calvário, de modo que por sua morte passamos a ter vida. E o derramamento do seu sangue satisfaz a justiça de Deus Pai e expia os nossos pecados. Sendo assim, então, a justiça não é universal, como também não é universal a salvação. Mas todo aquele que nele crê não mais perecerá, mas será justificado e terá a vida eterna. E aí vem o versículo 23 dizendo: não há distinção nessa justiça que é manifesta, não há distinção nessa imputação da justiça, nessa necessidade de ser justificado, não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Calvino resume esse versículo da seguinte maneira: Paulo insiste em que todos, sem distinção, carecem de buscar justiça em Cristo. Por quê? Porque não tem justiça própria. Como se essa pessoa dissesse: não há outro caminho para a obtenção dessa justiça, não há um método para justificar alguns e outro método diferenciado para justificar outros, senão que todos igualmente têm de ser justificados por meio da fé, já que todos são pecadores e ninguém tem como justificar-se diante de Deus. Em outras palavras, de fato ninguém tem a condição de bater no peito e dizer: eu consigo me justificar, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu mereço a salvação. Vai ter muita gente que nunca matou, nunca roubou e vai para o inferno assim mesmo. Por quê? Porque nunca buscou a justiça de Deus, porque nunca considerou que Deus existe. Foi tolo, e no seu coração não percebeu que o seu pecado lhe afastava cada vez mais do único que pode lhe salvar. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Mesmo sem ter cometido crimes hediondos, o homem sem Deus caminha em rota de colisão para o inferno. Todos necessitam de salvação, e essa só pode ser obtida por meio de Cristo. A gente tem pregado sobre isso.
A gente tem confrontado o pecador com o seu pecado, mas também tem aberto a porta do céu dizendo: há salvação em Cristo. Porque também não adianta só condená-lo, só colocá-lo na frente do espelho e dizer: você não presta. Tem como dizer: você tem conserto, Cristo te conserta. Porque é fácil a gente conhecer alguma pessoa que nos prejudica ou que se prejudica a si mesma e dizer: essa pessoa não tem jeito. Tantas e tantas chances que foram dadas a ela e ela não muda. Não dá. Parece que você está limitando o poder de Deus. Se Ele quiser, se ela faz parte do plano eterno de salvação dele, ela tem jeito. Ela muda, mas não é pelas suas mãos, é pelas mãos dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Não é do seu modo, é do modo dele. E o versículo 24 diz: depois de sermos apresentados à realidade que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, nós observamos que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, todos precisam ser justificados pela graça de Deus, e isso se dá gratuitamente. De que forma? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Talvez isso seja difícil para algumas pessoas, o ser humano em si compreender, já que ele acha que tudo na vida depende do seu esforço. Imagina você chegar para alguém e dizer assim: olha, sabe qual é a solução para a sua vida? É crer em Cristo, porque Ele é quem justifica o homem, e isso gratuitamente. A pessoa vai dizer: sim, eu não vou ajudar em nada. Já escutei tantas vezes as pessoas dizendo assim: olha, a palavra de Deus diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu sinceramente não encontrei esse versículo apócrifo até hoje. Porque na realidade qual foi a nossa parte? Pecar, cair. E a parte de Deus? Nos levantar. Sem Ele a gente continuaria no chão, a gente continuaria no lamaçal do pecado. Mas com Ele na nossa vida, nós somos novas criaturas. Mas o homem continua com esse pensamento: ele sem Deus, ele acha que pode tudo, que ele consegue tudo. Ele acha que com a sua inteligência ele vai mais além do que o próprio Deus que o criou. Mas lembre-se, quando o homem não conhece a Deus, ele é tolo e diz que Deus não existe. Então, para ele, o que existe é o seu mérito, é o seu esforço. E você vai escutar muitas pessoas dizendo assim: como você chegou a ser CEO dessa empresa? E ele vai dizer: pelo meu esforço, eu me capacitei, eu busquei, eu fiz contatos, eu. Se dependesse de você nem ter terminado o ensino fundamental você tinha terminado. Porque estudar às vezes cansa. Às vezes você escuta pessoas dizendo assim: como você chegou a ser tão rico? Porque eu fiz as transações comerciais que eu necessitava, com as pessoas certas, nas horas certas. Eu fui sagaz nas minhas armações comerciais. Eu sabia como ser rico. E eu fui observando outras pessoas que já eram ricas e fui seguindo o rastro delas, fui seguindo os passos delas. Interessante que, no final da vida, aquela que chegou na casa de um dos nossos vizinhos de bairro, tudo fica. E você pode ter sido a pessoa mais inteligente do mundo. Sem Deus, sua inteligência não valeu nada. Você pode ter sido a pessoa mais rica do mundo. Sem Deus, é só mais material para a traça corroer e a ferrugem comer. Na vida, nada depende do nosso esforço, sinceramente. Porque até o esforço que a gente empreende em alguma coisa é Deus agindo em nós. Você diz: hoje eu me esforcei tanto e eu passei meia hora de oração. Eu não estava conseguindo, mas hoje eu consegui. Eu me esforcei, eu fiquei meia hora orando. Não foi você que se esforçou. Foi Deus lhe empurrando para você dizer assim: você precisa orar.
E você vai orar, porque eu estou aqui com você, lhe impulsionando a isso. E meia hora é pouco, você vai orar mais. Você precisa de mais. Se você realmente quer viver para a minha glória, você tem que ter mais de mim através da oração. Aí você diz: hoje eu me esforcei, eu preparei logo o almoço e vim para a escola dominical. Domingo passado eu nem consegui, mas hoje eu me esforcei, eu estou aqui. E você nem diz glória a Deus por isso, porque a glória é dele, porque você está aqui. Não foi seu esforço de fazer o almoço antes, foi Deus lhe trazendo para que você possa conhecer um pouco mais dele. O homem não entende isso. Como é que eu não faço nada e eu ganho a vida eterna? Porque alguém já fez no seu lugar. A salvação não é algo pelo que alguém poderá dizer: eu batalhei por isso. Não. Não é algo que você lutou por isso e depois de muita peleja você conseguiu tão sonhado prêmio. Você chegou lá no céu e alguém te deu uma plaquinha dizendo assim: pronto, aqui é o seu lugar. Não. O homem recebe a salvação gratuitamente. O pensamento central da justificação é que, embora o homem, sem dúvida alguma, mereça totalmente ser declarado culpado, e isso ele expressa dos versículos 9 até o 19, mas Deus o declara justo por causa da confiança em Cristo. A partir do momento que você tem fé em Cristo, todo o restante deixa de ter valor. E ele diz: por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse ato da graça divina ocorre mediante a redenção que há em Cristo. O que Paulo faz aqui é pegar emprestado uma expressão do mercado de escravos, para reiterar, repetir, aprofundar o que ele já vem falando quanto à justificação do homem por Cristo. Redimir, na linguagem do mercado de escravos, é resgatar alguém, libertar alguém mediante o pagamento de algum preço. É fato que alguns escravos valiam menos que outros, porque, humanamente falando, você fazia essa distinção do valor de um para o valor de outro. Quem aqui já assistiu a algum filme sobre a época de escravidão, vê que aqueles que iam ao mercado de escravos abriam a sua boca para ver se os seus dentes eram completos, se eram fortes o suficiente. Viam se eles tinham condição de carregar peso, se eles tinham algum defeito físico que os impossibilitasse de trabalhar longas e longas horas. E interessante que nós fomos redimidos, libertos, um preço foi pago por nós, mas ninguém abriu a nossa boca para ver se os nossos dentes eram bons. Ninguém colocou um peso muito grande, um volume muito grande sobre as nossas costas para ver se a gente conseguia carregar. Ninguém viu se a gente tinha um defeito físico ou outro, porque senão não valia a pena comprar. Deus demonstra o seu amor por nós, tendo enviado Cristo para se entregar por nós, sendo nós ainda pecadores. O homem que não entende por que eu sou salvo sem fazer nada, ele deveria entender que é porque ele não valia nada. Se ele fosse colocado aqui, qualquer um de nós, se fosse colocado aqui para dizer quanto é que você daria para essa pessoa? Nada. Eu não daria nada por mim mesmo. Porque em determinados momentos da vida a gente faz coisas que a gente diz assim: eu não valho nada. Eu fui capaz de fazer isso. Porque a gente não percebe que deve viver para a glória de Deus e que a nossa vida não pode trilhar outro caminho que não seja o dele. Porque se assim for, a gente é capaz de fazer coisas que a gente hoje recrimina, condena. Mas o homem sem Cristo tem um valor igual. Tanto faz ele ser assassino, como ele ser ladrão, como ele ser mentiroso, como ele ser preguiçoso. O homem pecador tem um valor igual. Qual é esse valor? 0. Mas o homem que é justificado, ele tem todo o valor, porque ele foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Cristo. É esse preço que nos redime, que nos liberta. Nós éramos escravos,
mas do pecado. E agora resgatados, libertos dessa condição anterior, nós somos servos de Cristo. Nós fomos libertos dessa condição, foi feito um pagamento com um alto preço, que foi o sangue inocente de Cristo. Por quê? Qual a finalidade disso? Para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, conforme o bom propósito da vontade dEle, para o louvor da sua gloriosa graça. É o que o próprio Paulo diz em Efésios 1, versículos 5 e 6. Em Cristo nós temos a redenção, é o que ele está dizendo aqui. Nós temos a justificação gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. E ele fala isso em Efésios 1, 7. Nós temos nele a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe quem de fato é rico? Não é Elon Musk, é você. Porque lhe foi comunicada a riqueza da graça de Deus. E Elon Musk pode ter 300 bilhões de dólares. Se ele não tiver a graça de Deus, ele morre pobre, cego, nu e no inferno. E a gente pode ir sem pratas no bolso, mas com a vida eterna nas mãos. O homem não paga o preço para ser salvo, porque esse preço já foi pago por Cristo. E como é bom saber que a gente tinha uma dívida muito alta e ela foi paga. Como é bom saber que as nossas transgressões foram perdoadas. Quanto peso sai dos nossos ombros, porque foi depositado em Jesus e Ele tudo suportou por amor. Versículo 25 nos diz: Deus o ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando ele fala como propiciação pela fé em seu sangue, a intenção de Paulo era usar uma única ideia ao declarar que Deus se reconcilia conosco quando nós colocamos toda a nossa confiança no sangue de Cristo. É pela fé que nós tomamos posse desse benefício, salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Ao falar somente sangue, como propiciação pela fé no seu sangue, nós sabemos que a fé é em Cristo, mas quando ele fala no seu sangue, ele não pretendia excluir as outras partes da redenção. Ao contrário, ele pretendia incluir tudo numa única palavra. Quando você fala em sacrifício, o que é que vem na sua cabeça? Sangue derramado. Quando você fala em cruz de Cristo, o que é que você vê quando olha para a cruz de Cristo? É o sangue dele sendo vertido em seu favor. Então ele pretendia colocar numa só palavra, e por isso ele faz menção do sangue, porque é nele que nós somos lavados. E assim toda a nossa expiação é compreendida por essa metonímia da parte pelo todo. É o sangue de Cristo, mas a gente sabe que é Cristo como um todo. E ele diz que em sua tolerância ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa frase aqui adiciona na nossa mente que a remissão, o resgate, teve por base a longanimidade de Deus. E isso reflete simplesmente a sua bondade. Por que Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos? Porque Ele aguardou. Porque Ele é bom. E porque o salmista, do Salmo 136, inicia o seu cântico dizendo o seguinte: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ainda tem gente experimentando a longanimidade de Deus. Está vivo só na fachada, mas está morto em delitos e pecados, até o dia que a palavra lhe for pregada, até o dia que sua mente for aberta, até o dia em que o Espírito Santo habitar no seu coração e de fato ele for tornado uma nova criatura, viva de verdade. Essa bondade serviu para restringir o juízo divino, impediu que
num primeiro momento, Deus se inflamasse para a nossa destruição, porque era isso que aconteceria. Se não viesse Cristo e suportasse a ira completa de Deus Pai, quem receberia essa ira? Toda a raça humana, porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos deveriam ser punidos. A gente não suporta a dor na cabeça da unha. A gente iria suportar a ira de Deus? Veja que a gente é tão pequeno que nas mínimas coisas a gente precisa dele. E na mais importante da nossa vida também. A gente precisa compreender a justificação para ver o quanto outras pessoas que caminham totalmente perdidas precisam cair em si e dizer: eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso de Deus. Sem Ele, meu destino é trágico. Até que a gente fosse recebido pelo favor do Senhor, Ele foi longânimo. Hoje nós podemos dizer que somos salvos, somos filhos de Deus, e podemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, a sua longanimidade durou para sempre. Nós tivemos a oportunidade de escutar a respeito de Cristo, de compreender a mensagem de Cristo, de nos colocar diante de Cristo, para sermos apenas instrumento nas suas mãos, para que outros venham a conhecê-lo e possam ser assim feitos seus filhos, a partir do momento que crerem no seu nome. Mas ele diz: mas no tempo presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, em todas as épocas, havia dado provas da sua justiça, mas ao nascer o sol da justiça, essa justiça apareceu com maior resplendor. Que eu falei bem no início, é óbvio que as pessoas que creram no Messias que havia de vir foram justificadas perante Deus Pai. Mas nós observamos que a justiça de Deus só se revela claramente no tempo em que Cristo aparece. Você agora está vendo, é a questão material. Era visível agora a causa material da nossa justificação. Quem nos justifica? Esse ser, Cristo. Ele, pela sua obediência perfeita, satisfez o juízo do Pai. Ao tomar sobre si a nossa causa, Ele nos livrou da tirania da morte, por meio da qual nós fomos mantidos em cativeiro. A nossa culpa é cancelada pelo sacrifício expiatório que é oferecido por Ele. No presente, Ele demonstra a sua justiça. Quer dizer que antes as pessoas eram justificadas com base na fé daquele que ainda haveria de vir. Hoje nós compreendemos que a nossa justiça já veio e haverá de vir novamente, para buscar aqueles que foram justificados por meio do seu sangue, o povo de Deus. E ele diz que Deus se torna justo, a fim de que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a nossa justificação traz esse aspecto duplo acerca de Deus. Primeiro, Deus é justo. Se eu digo que Deus é justo, você pode dizer: sim, eu sei que Deus é justo. O que é que isso tem de especial nesse texto? Porque esse texto nos mostra que Ele é o único justo em seu próprio ser. Ao mencionar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ao mostrar que nós não temos justiça própria, isso realça o caráter justo de Deus. Só Ele realmente é justo. E Ele não depende da justiça de um agente externo. Ele não precisa ser justificado. Ele é justo e justificador. Ele tem a justiça como um de seus atributos. Ninguém criado, nenhum ser humano possui justiça como seu atributo inerente a seu ser. Você não nasce justo. Você não é justo por suas próprias convicções. Inúmeras vezes a gente acaba falando: isso não é justo.
Por que determinadas coisas na nossa vida nós consideramos que não são justas? Porque são praticadas por homens igualmente injustos como nós. Mas quando é Deus que faz na nossa vida, nos leva a determinadas decisões, nos leva a determinadas ações, não tem como dizer que é injusto, porque Ele de fato é justo em todos os seus desígnios. Não há um justo sequer. Isso só realça, como eu já falei, o caráter justo de Deus. Ele é o único que pode exercer verdadeira justiça sobre a sua criação. Nessa semana foi comemorado o Dia das Crianças, dia 12, na quarta-feira. E um famoso ator, preso por pedofilia, foi solto no Dia das Crianças. Uma piada de mau gosto da nossa justiça brasileira. Muita gente se levantou nas redes sociais e disse assim: isso não é justo. Mas tenha certeza que se aquele homem não vier a conhecer a Deus e se render a Ele como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, aquilo que não foi justo aqui na terra encontrará justiça no final de seus dias. Deus é justo. Deus é justo quando nos salva, sendo nós ainda pecadores, mas confiados no sacrifício de Cristo. E Deus é justo punindo aquele que desconsidera Cristo, não se apropria pela fé do seu sacrifício e comete toda torpeza na face da terra. Deus é justo. E Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele, de forma alguma, Ele oculta as suas riquezas no seu ser. Existem atributos que de fato são incomunicáveis, mas esse foi comunicável. Ele derrama sobre todo o gênero humano as riquezas do seu ser. A justiça divina resplandece em nós na medida em que Deus nos justifica por meio da fé em Cristo. Você agora é justificado. Você não é justo como Ele, mas é justificado, porque a justiça de Cristo é colocada no seu ser. Ela resplandece em nós na medida que nós cremos nele. Conclui-se disso então que todos os homens são injustos e estão perdidos até que o remédio celestial lhes seja oferecido. Por isso que eu disse, a não ser que ele se dobre. Eu não desejo o mal daquele homem. Ele tem solução, mas ele precisa de Cristo. Por ele mesmo, ele consegue sair do lamaçal em que ele está inserido? Não, é dali para pior. Mas mesmo na cadeia, mesmo na sujeira que era o seu local de residência, onde foram descobertas tantas coisas repulsivas, ele ainda pode dobrar os joelhos e clamar ao Senhor? Basta que a palavra seja pregada a ele. Mas quantos têm se colocado à disposição do Senhor para pregar a esse tipo de gente? Nós não éramos melhores que ele. E nós só somos o que somos hoje por causa de Cristo. A posição que o crente deve ter com relação ao perdido não deve ser de arrogância. Eu sou melhor porque eu tenho a Cristo. Eu sou melhor porque eu tenho a verdade nas minhas mãos. É a posição de compaixão, de dizer, ele precisa de Cristo, assim como eu também precisava e preciso. Existe um remédio que pode lhe ser oferecido. Então a minha oração, meus irmãos, nessa manhã é que a nossa ação missionária contemple uma pregação assim, que aponta para Cristo como o único e suficiente remédio que cura o homem por inteiro, livrando-o do peso das suas transgressões, dando uma nova vida para ser usufruída para a glória de Deus, hoje
e no porvir. O Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.